E a secretária de Cultura e Esporte, Carla Talgatti, faz uma avaliação de todas as atividades que foram desempenhadas pela Secretaria no ano de 2022. E ela também já projeta algumas atividades que acontecem nos primeiros meses deste ano. Acompanhe. E hoje nós vamos fazer um balanço do ano de 2022 e uma projeção do que será o ano de 2023 nesta área aqui no município de Erechim. Bem-vinda, secretária. Bom dia, Sandra. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo, colocando um pouquinho do que a gente tem feito, trabalhando na Secretaria de Cultura e Esporte. Pois é, Carla, o ano passado foi um ano bastante intenso em que a gente pôde ver em vários setores a Secretaria envolvida. Um Natal maravilhoso, um rally que aconteceu durante o ano, campeonato de futsal, de futebol de outras modalidades, enfim. Foi intenso todas as atividades realizadas. Eu gostaria que tu fizesse um panorama para a gente. Então, 2022, sim, foi um ano de desafio, foi um ano que eu estive à frente da Secretaria, eu vinha de uma outra experiência, então eu demorei um tempinho para me adaptar a essa nova experiência. Eu já tinha conhecimento de algumas coisas, mas você tem que aprender muitas coisas e também tem vários desafios surgindo no dia a dia. Então, em 2022, nós conseguimos realizar muitas atividades na área cultural. Estivemos inseridos com muito êxito dentro da FRENAP, dentro da Feira do Livro. O governo municipal abraçou a FRENAP, assim junto com a CIE, por isso que a feira teve o resultado que teve. Para além disso, fizemos a Feira do Livro lá na FRENAP, a Cidade da Cultura, junto com a Sandra, com toda a coordenação e a comissão de organização, os festejos Farroupilhas, o Enarte, os campeonatos municipais em diversas modalidades, futebol, futsal, futebol 7, voleibol, basquete, xadrez, tênis de mesa. Foi ampla a gama de atuação da Secretaria realmente. E para fechar com chave de ouro, a gente não pode esquecer o Natal, que foi um grande desafio. Eu acho que a gente conseguiu mostrar o quanto a Secretaria se preparou e realmente trabalhou com comprometimento. E entender que isso também vem a questão do governo, a cobrança que nós tivemos do prefeito, do vice-prefeito, também é importante, porque liderar é um processo fundamental na gestão pública ou em qualquer tipo de gestão que a gente vier a estar fazendo. Então, foi um ano de muito êxito, de muito trabalho, e esse ano nós estamos aí também para pensar 2023, estamos em planejamento permanente ainda, para que a gente possa oferecer para a comunidade aquilo que a comunidade merece, uma ampla gama de atividades culturais e esportivas. Falando ainda em Natal, porque a gente ainda está vivendo um pouco do rescaldo do Natal e a gente fica ainda no mês de janeiro com essa sensação de festas, este modelo, esse formato que foi incluído ano passado de começar o Natal bem antes, fazer a inauguração das luzes, envolver mais a comunidade nas atividades, é um modelo que deu certo, que com certeza acontecerá novamente esse ano? Perfeito. O que a gente quer, já que a cidade fica bonita, é estender esse tempo para a visitação das pessoas, para a movimentação do comércio, para também ter uma programação que as pessoas tenham um tempo suficiente de estar visitando. E o que a gente percebeu esse ano, que as pessoas não vieram apenas uma vez, elas vieram muitas vezes, porque sempre, todo dia tinha algo diferente. E o Boteco Noel também foi uma atividade interessante, que nós temos que aprimorar algumas coisas, mas que foi muito significativa. A gente viu público que não frequentava um local, mas frequentava outro, e isso é importante, as pessoas terem opções. É verdade, Carla. E na parte do esporte também, foi também concedido vários incentivos para atletas que iam disputar campeonatos fora de Erechim, que muitas vezes a gente não fica sabendo, eles mesmos comentam que foram beneficiados com verbas da prefeitura. Perfeito. No ano passado, então, nós conseguimos, para a comunidade cultural, tanto cultural quanto esportiva, estar beneficiando 30 clubes, associações ou pessoas individuais, dependendo da modalidade que a pessoa está. Então, todos contaram com o auxílio da representatividade. Nós tivemos, assim, resultados expressivos no atletismo, resultados expressivos no taekwondo,
resultados expressivos no voleibol, e outros que vieram subsequentes, mas esses merecem destaque também, porque nós incentivamos e queremos que, para além do Atlântico de Ipiranga também, que nós trabalhamos com eles bastante, outras modalidades e outros esportes também sejam reconhecidos. Então, o nosso auxílio pela lei da representatividade é que a comunidade de fato reconheça que nós temos outros talentos em outras áreas também. Qual foi o valor investido na secretaria, investido nessas pessoas e nessas atividades? Foi em torno de R$200 mil que nós investimos, né? Nós não fizemos o edital do FACE, então nós conseguimos relocar esse valor para investir na cultura, e no esporte mais ou menos deu 100 mil mais ou menos para cada rúbrica do esporte e da cultura, que fizeram com que a gente auxiliasse essas entidades a representatividade. E na cultura é bom a gente destacar que naquela primeira fase que teve o Enarte aqui, nós tivemos do Sentinela da Querência, né, um casal classificado, que é o Arthur e a Bianca, que eles foram campeões na dança de salão. Então isso é muito importante. Para nós é um orgulho tremendo saber que essa comunidade, além da organização que a gente tem dos CTGs aqui, a gente está colhendo esses frutos, que é sim o trabalho das pessoas que estão à frente dessas entidades, e nada melhor do que o poder público auxiliar e reconhecer essas pessoas que fazem a diferença na cidade. Com certeza. E começamos já 2023 a todo vapor, muitas atividades já programadas, e a primeira delas já começa a acontecer no mês de março, que é a Páscoa. Como é que vai acontecer a Páscoa em Erechim? Nós já iniciamos janeiro com Cultura 10, então todo dia 10 em cada mês tem atividades. A gente já fez uma no Master, num almoço que foi bem importante para a gente, levar a cultura, a pessoa está almoçando, enfim, ouvir música e vários gêneros é muito interessante também. E nós queremos iniciar lá no dia 10 de março, então, a programação da Páscoa, para deixarmos a cidade acolhedora, bonita, levar a recreação para as crianças. Vai ter esse ano a corrida de Páscoa para os menores, que a gente fez numa modalidade um pouco recreativa. Seguindo logo depois, nós entramos na Feira do Livro, e também a Feira do Livro ela vem comemorar os 105 anos da cidade, vem várias atividades, e paralelo à Feira do Livro, paralelo à Páscoa também acontece, a gente está organizando uma caminhada em parceria com o SESI até a Santa Cruz. Nós estamos também no Rally Bike, 1º de maio, então a rústica do município. E muitas atividades culturais estão para acontecer. Talvez nós ainda estamos fechando para receber alguns festivais aqui na cidade que vêm pela captação da LIC, que pediram para que Erechim tivesse no roteiro. Carla, a Páscoa ela é um pouquinho menor que o Natal, porém ela tem uma proporção enorme. A gente percebe aí no decorrer dos anos que as pessoas vivem muito mais essas datas com intensidade. Teremos uma cidade decorada, shows. Como é que vocês pensam em oferecer para a comunidade uma programação? Então, nós vamos fazer uma decoração, aproveitando as luzes do Natal também, aquelas luzes roxas que a gente adquiriu, para que tenha funcionalidade. Nós vamos fazer a decoração em alguns pontos estratégicos, devido ao valor, ao custo, né, também, que se torna elevado quando você fala em decoração. Enfim, a gente vem de uma decoração do Natal que nós gastamos bastante também, mas que deu retorno. Isso é importante dizer. A gente trabalhou a questão da autoestima, o bem-estar das pessoas, o sentimento de pertencimento voltou para a cidade a partir daquilo que o Natal acolheu. Então, na Páscoa, a gente quer fazer uma pequena amostra, bem mais reduzida do que a gente fez no Natal. Está bonito o projeto, então a gente está aí nos trâmites finais e decidindo ainda os orçamentos, deixando redondinho, porque trabalhar com o dinheiro público requer que a gente tenha uma certa habilidade com o orçamento também. E logo iniciando o ano, o orçamento tem que ser pensado, porque eu tenho o ano todo para estar gestando. E tem muitas atividades que acontecem de repente na cidade, né? Que a gente acaba se integrando de um mês para o outro. Perfeito. Tem novidades que chegam, escolhemos Erechim e nós somos sempre parceiros, então a gente também tem que trabalhar com essas coisas que podem vir de forma mais dinâmica, que fogem ao nosso planejamento, né? E falando um pouquinho também da Feira do Livro. A Feira do Livro sempre foi um momento voltado à cultura. E ela sempre foi também preferida pelos erechinenses que acontecessem na rua. Como é que está sendo pensado este ano a Feira do Livro?
Então, nós aceitamos essa ideia e nós vamos fazer na Praça Jaime Lago. Então, já é uma decisão pela questão da acessibilidade, pela questão do público, o deslocamento. E se a gente for observar os modelos de feira que têm um êxito, elas sempre vão mesclar momentos que são nas praças públicas, se tu for ver Porto Alegre, sim, enfim. Então, é a ideia de ser acessível, ter praticidade e as pessoas possam frequentar. Estou caminhando na rua, tenho a feira, tenho um show, parei e olhei. Então, fiquei. Então, esse é o nosso objetivo. Vai ser sim na Praça Jaime Lago. E a gente já está trabalhando com todo o planejamento, a gente já está adiantado nas reuniões, enfim. Já estamos debatendo o nome do patrono, enfim, já está. As tratativas estão adiantadas, uma vez que já está chegando, é abril, né? Não temos muito tempo. Está muito próximo. O mês de fevereiro tem apenas 28 dias, então passa muito rápido. A gente fez essa opção primeiro porque era uma opção, o povo estava clamando por isso. Então, primeiro a gente fez por esse pedido. E segundo, a gente fez também na praça, porque logo no mês de abril o mês do município, a gente comemora. Sim. Então a gente quis trazer uma festividade, por que não colocar uma festividade fixa no aniversário do município? A Feira do Livro. Era sempre em novembro, mas aí você trabalha o ano inteiro e tu chega numa estafa lá no final do ano, porque as universidades estão terminando o semestre, as escolas também. Sim. Então isso a gente também pensou nesse sentido, é melhor fazer quando começa. Claro que esse ano ficou um pouco apertado, mas para o próximo ano, 2024, se for assim estabelecido, se for dado continuidade, tu tem um ano para programar. E que a gente pense em ações um pouco diferentes na Feira do Livro. Pois é, se pensa num autor renomado este ano aqui em Erechim, se pensa em apresentação circense, alguma coisa nesse sentido também? Como primeira experiência e como a gente está envolvendo muitas atividades nesse primeiro momento, nós vamos fazer coisas mais elementares, mas não se descarta essas duas colocações que tu fizeste, de alguma atividade circense e de alguma autora renomada. Mas nós estamos dialogando com toda a comunidade, por quê? Nós não queremos somente a prefeitura estar investindo nisso. Nós temos um X valor para investir nisso, mas nós temos que devolver também para a comunidade e a comunidade estar inserida. Então nós temos propostas aí para algumas empresas da cidade estarem conosco, alguns comerciantes, para que a gente possa fazer uma feira do livro e uma semana do município com essas pessoas envolvidas também, porque são 105 anos do município de Erechim, não é só a prefeitura que comemora 105 anos, não é só os 105 anos do processo de emancipação, mas é os 105 anos de história que as pessoas construíram ao longo desse tempo. Então, é muito interessante que as pessoas estejam junto, todos os órgãos da sociedade civil organizada estejam conosco nisso, porque a gente vai dar um abraço a Erechim em 105 anos. Então, não é só uma atividade que a Secretaria de Cultura quer fazer sozinha. Então, nós queremos buscar patrocínio, apoio, parceria de toda a comunidade. Com certeza. E no aniversário de 105 anos do município, uma data bastante importante. E pelo que o censo indica, nós temos também em torno de 105 mil habitantes, né? Se pensa em um grande show, alguma atividade assim que agregue toda a população de Erechim? Então, nós fizemos justamente esse mês de abril lotado de atividades significativas. E a gente também quer resgatar o sentimento de pertencimento de outras pessoas para estarem presentes. Nós estamos avaliando, olhando delicadamente o orçamento, mas sim, a gente pensa em algumas coisas diferentes que caibam dentro do orçamento. Não teremos assim, um grande show até o presente momento, porque nós temos bastante investimento em todos esses eventos, né? A organização esportiva, a própria estrutura de uma feira literária na praça, ela é grande. Então, assim, nós temos, o gasto sobe, então nós temos que ver o que nós podemos, dentro do nosso limite, estar proporcionando à comunidade. Mas, com certeza, dentro daquilo que a gente já está pensando, já são coisas muito boas e que vai estar a contento do município. E a gente pensa um show que seja um valor razoável, que a gente possa trazer e esteja de contento. Mas ainda estamos no planejamento, Sandra. Ansiosamente, o município espera um retorno do poder público quanto ao Castelinho.
teremos um restauro para que a gente possa novamente utilizar aquele espaço? Como é que está a situação do nosso castelinho? Sandra, então nós fizemos uma tratativa com o prefeito Paulo Podes de que nós vamos sim fazer a primeira etapa. Nós dividimos a obra em algumas etapas para a captação de recursos. Em 2022 nós já encaminhamos esse projeto para captação de recursos, infelizmente faltou pouco para a gente captar a primeira parte. Então nós vamos dar início sim à primeira parte do castelinho, onde vai ser trabalhado o quê? As estruturas elementares, né? Então o coberto, alguns pisos que depois vai complementando, porque a primeira etapa e a segunda elas são muito próximas, e também os banheiros a gente trabalha agora, enfim, e o que tiver que trocar de madeiras internas, a segunda etapa ela complementa, vem as madeiras externas, mas assim, o importante é sempre destacar, é um patrimônio tombado, né? Então é patrimônio que a gente deve respeitar, conta a história. Se você pensar em Erechim, nós vinculamos a imagem de Erechim muito facilmente ao castelinho, e nós temos que entender que chegou a hora de nós estarmos fazendo. Pode ser que as etapas do total restauro demorem um pouco, porque a gente tem que captar recursos. Cada etapa, essa primeira etapa, então, o prefeito vai estar colocando, vai ser 1,5 milhão nessa primeira etapa. Nós teremos a segunda, que nós estamos esperando um avançar, para ver se nós colocamos no avançar. A terceira e quarta etapa, elas dizem respeito muito ao mobiliário e muito às questões tecnológicas. Por quê? Hoje o restauro ele é todo pensado para o prédio ser ocupado para diversas atividades. Com certeza. Não é um prédio que apenas vai ser recuperado e devolvido à comunidade. É um prédio que vai ser restaurado, devolvido à comunidade e que as pessoas sim, se sintam importante parte do prédio, podendo aproveitar de várias atividades que a gente pensa em organizar futuramente lá dentro. Então, o próprio restauro, ele requer que se tenha um manejo, que se tenha uma ocupação permanente para ele não ir deteriorando, estragando, como a gente também já viu ao longo do tempo. Então isso é muito importante elucidar. As pessoas elas não têm a compreensão de que isso é responsabilidade da gente fazer. Sim, é um gasto, mas assim como o governo tem investido em todas as áreas, Sandra, é muito importante investir nessa área cultural também. Porque se a gente quer tornar a cidade turística, nós temos que começar a pensar em passos um pouco maior. Certo. Porque o que acontece? A nossa arrecadação também depende, se a cidade tiver pontos turísticos, a nossa arrecadação chega a pessoas. E assim, o Castelinho, ele não conta a história só de Erechim, ele conta a história da colonização do Alto Uruguai Gaúcho também. Então, é um ponto de referência importante. E nós agradecemos a sensibilidade e o olhar que o poder público, principalmente o prefeito e o vice-prefeito, tiveram para essa questão, que é de fundamental importância para a cidade. E que as pessoas sejam sensíveis e entendam que não façam comentários absurdos, vamos tacar fogo, isso não vale a pena. Nós temos que conhecer a nossa história, nós temos que conhecer a legislação que diz que nós somos responsáveis sim pela manutenção desse prédio. Nós temos só 2 prédios de comissão de terra tombado no Rio Grande do Sul. Então nós temos uma grande história e um legado para deixar. Por isso é importante as pessoas terem conhecimento antes de aferirem apenas uma opinião infundamentada ou ir no achismo, né? Eu acho que é muito maior essa discussão, muito profunda. Com certeza. Outro patrimônio cultural do nosso município é o 25 de julho. E ele está precisando de uma melhoria na acústica, na iluminação, enfim, a gente que frequenta mais seguido lá dentro percebe que algumas coisas precisam ser melhoradas. Se pensa nisso também? Sandra, eu achei que tu soubesse, mas vou dar essa notícia. Esse projeto está licitado, está em processo de licitação. Sim. Nós vamos fazer uma obra de recuperação da estrutura, pintura, reforma, requalificação, restauração dos banheiros. Não se mexe na arquitetura do prédio, mas você se qualifica ele. Troca de pisos, banheiros para PCDs, acessibilidade. Que maravilha. E pintura externa, sonorização e iluminação. Pois é, quando você fala em acessibilidade,
teremos um elevador, então? Nós vamos trabalhar com um outro tipo de acessibilidade, não um elevador de imediato, porque nós optamos fazer isso porque o custo seria muito elevado para o momento. Certo. Então nós vamos ter uma cadeira que acopla, né, para fazer o deslocamento das pessoas que precisarem até o andar de cima. Nós já temos acessibilidade, mas ela é externa ao prédio. Sim. Então nós vamos colocar essa cadeira, se a pessoa quiser fazer externa, ou interna, o dia que chover, ela pode fazer interna, se ela preferir a gente pode fazer externa, mas a gente provocar a acessibilidade para que todos participem das atividades a serem realizadas lá dentro, tanto pela agenda da Secretaria de Cultura e Esporte ou pela agenda de outras instituições. Quando nós levamos esse projeto para o prefeito, nós analisamos ao longo desse tempo quantas pessoas passam pelo 25. Nós tivemos o agendamento em 2022, a partir do momento que a gente disponibilizou para a comunidade, totalmente lotado todos os dias. É verdade. Num cálculo básico, sugestionável, um cálculo básico e sugestionável não é muito preciso, tá? Mas a gente, no mínimo, 80 mil pessoas passaram lá pelo 25 em 2022, que era a retomada. Você imagine se ele estiver no ápice e tiver todo ano. Então nós apresentamos esse projeto para a gente fazer essa reforma em janeiro, fevereiro e março, que é quando a gente tem uma baixa procura ou quase nenhuma procura, para que depois a gente possa proporcionar, sim, para quem utilizar o 25, isso que tu coloca. É um prédio que tem 40 anos, foram sempre feitas reformas pontuais e necessárias, mas nunca se olhou o prédio de forma global. Naquela época, o som e as luzes que foram disponibilizados atendiam a demanda. Hoje já não. Hoje não atende mais a demanda. Então essa é uma preocupação nossa também. Acessibilidade ao prédio, modernização de um prédio que é usado muito, que às vezes as pessoas não sabem. E assim como o governo investe muito em saúde, muito em educação, no meio ambiente, e todas as secretarias também estão olhando para a cultura e investindo na cultura. Isso é importante destacar. Depois da saúde, depois da educação, a gente também precisa ser feliz. Sim. Hoje a autoestima, o entretenimento, o lazer, ele é muito importante para a saúde mental também das pessoas. Então você veja bem que o governo tem pensado naquilo que é elementar, mas tem pensado naquilo que pode, no conjunto, proporcionar o total bem-estar da população erechinense. Com certeza. E o nosso Belas Artes já está com as obras em andamento também. Ou vamos começar daqui uns dias? O Belas Artes, nós temos toda uma questão documental para estar organizando. Sim. E a gente está pensando no projeto. Então, e se encaminha apenas o projeto, porque assim, naquele terreno que há muito tempo foi doado, a gente tem um desnível considerável, né? Sim. Então, você tem que fazer uma grande obra. Nós estamos pensando, nós mudamos um pouquinho a proposta do que a gente vinha inicialmente pensando pela questão de a gente não fazer uma escavação no terreno, enfim, fazer algumas adequações. Então, o projeto está sendo pensado por alguns engenheiros da prefeitura e também pelo setor de arquitetura lá da Secretaria de Cultura, mas nós estamos assim reiniciando um pouquinho esse projeto. A gente já tinha a demanda, já tínhamos construído uma ideia, mas a viabilidade, Sandra, a gente tem que fazer algo que a gente futuramente não se arrependa e que tenha segurança, porque o investimento ele é alto, então é dinheiro público. Então a gente está pensando com mais calma para encaminhar isso, mas é um projeto que ainda está nascendo. Ele tinha nascido, a gente retrocedeu um pouquinho para pensar direitinho, porque ali tem o lençol freático, ele é superficial. Tanto que a gente já dá para ver que tem uma infiltração no próprio 25. Sim. Então, escavar o terreno para começar uma estrutura ali do mesmo nível do 25, talvez não seja mais recomendado. Então, a gente está estudando isso para ter uma assertiva melhor. Com certeza. E o pórtico da cidade, ele também precisa de alguns reparos. Ele será modificado, será melhorado? O que se pensa para aquele espaço? Então, nós elencamos assim algumas prioridades, aquelas prioridades que estão no Investe Mais, mas a gente também tem no radar todas essas necessidades aí. Da questão do pórtico também, a gente visualiza a longo prazo, Sandra, lá para
2024, talvez, ver algum tipo de manutenção, porque assim, a gente sabe que é onde as pessoas entram, é a imagem de Erechim ali, que alguns projetos foram feitos, mas que talvez não deram certo, né? Nós temos uma casinha de vidro lá, que acaba sendo uma estufa, era para uma pessoa ficar lá, mas mesmo até colocando ar-condicionado, a pessoa não consegue ficar lá, enfim. Então, assim, é algo que nós temos que pensar com mais calma, não está no radar desse ano, tá? Mas está no radar lá para 2024, enfim, para a gente pensar, porque nós temos que trabalhar com orçamento, nós vamos atender agora, a priori, as obras que foram colocadas como plano de governo e estão no Investe Mais. Então, o prefeito está movimentando essas. As outras, sim, estão no nosso radar. Eu elenquei várias outras aqui. Né? São muitas na área da cultura, em todas as áreas também. E falando um pouquinho do esporte, quais são os investimentos e o que se pensa para esta área nesse ano? Então, nós já iniciamos agora com a Copa dos Campeões. Daqui um pouquinho, em fevereiro, acontece a Copa dos Campeões, que são aqueles que foi o campeão de futsal da primeira, da segunda, da terceira, do Master, e a gente faz a Copa dos Campeões. Logo depois vem o futebol 7, vem as modalidades de voleibol também, vem o futsal, pegando mais a parte do inverno, depois vem o futebol de campo, nós temos as rústicas também, a rústica lá do final do ano que nós vamos fazer de novo, né? A rústica também do município em 1º de maio, temos também o passeio ciclístico, enfim, campeonato de xadrez a gente já fez, tênis de mesa, beach tênis, então todas as modalidades assim dentro do alcance, aonde a gente tem encontrado, se tem estrutura na cidade e tem muitas sugestões a gente tem feito. Sim. A gente vai tomar cuidado, porque a gente tem um orçamento também para isso. E o esporte é algo que se investe muito, Sandra. Ele é caro, né? No ano passado foram 2 milhões investidos no esporte. Mas nós atendemos com esses 2 milhões investidos no esporte, 7.740 pessoas diretamente que se beneficiaram com a prática. Isso incluindo o rally também. Sim. Que são os pilotos, enfim. Agora, se nós observarmos qual é o público que envolve, aí seguramente é quase 90 mil pessoas. E se você dividir esse valor por pessoa, dá R$22 por pessoa ano. Ele parece pouco pela gama que você oferece, mas são 2 milhões, então nós também temos que ter um determinado cuidado com o orçamento, mas a gente vai manter aquelas modalidades que nós já tivemos em 2022 e vamos pensar de acordo com o orçamento. A gente já tem um pré-calendário que a gente também daqui a pouquinho vai estar mandando para todo mundo e apresentando, mas ele ainda precisa sofrer alguns ajustes, né? A bocha também, a bocha que tem sido muito legal, tem envolvido o público feminino, um público masculino, tem sido muito interessante a bocha para movimentar os clubes que nós temos. Bem interessante a experiência esportiva de 2022. Então a gente vai ter muitas atividades acontecendo, claro, ainda é cedo para desenhar todas elas aqui da forma que realmente vão acontecer, mas vão acontecer atividades e neste momento a gente já vive uma atividade que a Secretaria de vocês também está envolvida com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que são os passeios turísticos, né? Que também envolve cultura, porque a gente acaba conhecendo o nosso interior, a história de muitas cantinas também. Sim. Então, nós não tivemos muito presentes nessa construção, mas está sendo muito bem conduzida. Sim. A gente conseguiu integrar algumas situações. Uma situação, por exemplo, quem ganhou o concurso de foto teve esse passeio lá, então é uma integração entre as duas secretarias. Nós dialogamos bastante também em relação a isso. Então, mesmo separando o turismo, nós fizemos ações muito parecidas. E às vezes a gente nem planeja junto, né? Mas é complementar, Sandra. Se unem, não adianta. Se une, porque você tem cultura presente, você tem música, você tem a história, a cultura desses povos. Porque às vezes a gente fala de cultura e a gente restringe muito o conceito. Quando eu penso em cultura, eu penso na área artística. Não. É muito mais abrangente. É muito mais abrangente o conceito de cultura, né? É verdade. Bom, Carla, a gente falou aí até o mês de abril, não chegamos nem no mês de maio ainda para falar das atividades, para ver a quantidade de coisa que vai acontecer no nosso município. Mas nós vamos deixar o restante das atividades aí para uma próxima oportunidade,
porque ainda estão sofrendo alterações, como nós já falamos, mas podemos já garantir que o calendário do ano já está todo desenhado e tem muita coisa boa que vai acontecer. Com certeza, Sandra. Nós priorizamos nesse mês de janeiro o planejamento. Na verdade, a Páscoa já começou em novembro do ano passado. Meu Deus. E o Natal também, a gente já está construindo a ideia do Natal. Quando terminou, a gente já fez uma avaliação, vai externalizar isso para outros órgãos agora também a avaliação, para a gente começar efetivamente já a alinhar o Natal. Mas nós já temos uma avaliação bastante grande e nós já sabemos o que queremos e aonde chegar. Isso é muito importante. Você sempre contar com planejamento. O planejamento ele é fundamental numa secretaria como a Cultura e do Esporte. Com certeza. E a equipe tem feito um trabalho muito bom, Sandra. Eu só tenho a agradecer porque nada acontece, ou estou à frente da pasta, mas eu tenho muitas pessoas trabalhando. São funcionários de carreira, são CCs também, pessoas que estão comprometidas. Se você analisar e olhar toda essa produção, tem muita gente por trás disso. A gente nunca faz nada sozinho. Então o trabalho em equipe, a liderança, tem feito sim a diferença na nossa secretaria e também tem feito a diferença no governo, né? Temos que dizer isso para que fique muito claro para as pessoas. Com certeza. Carla, obrigada por estar aqui falando um pouquinho da cultura, do esporte, da nossa cidade, que são fatores importantes e que elevam o nosso bem-estar e fazem a gente olhar o município de uma forma mais leve. Parabéns por esse trabalho e um feliz ano aí com muita produtividade aí, que a gente possa ver todos esses reflexos. Obrigada. Sandra, muito obrigada pelo espaço. Espero que as pessoas que vão nos assistir possam gostar desses elementos que a gente trouxe aqui. Meu agradecimento e a abertura de vocês para dialogarem sobre isso.